Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de redação hoje, hein? Hoje estudaremos carta pessoal, que está na página 108 do módulo de vocês. Na semana anterior, vimos o que era o bilhete, como fazer um bilhete, certo? Estamos estudando os gêneros textuais tradicionais, aqueles gêneros mais antigos, aqueles gêneros que eram utilizados por muitos anos e que vieram a cair em decadência devido ao avanço tecnológico, certo? Então são gêneros que são consagrados pelo uso antigo, pelo uso de várias gerações, que eram as únicas formas, talvez, de comunicação de longa distância, ou até mesmo dentro de um lar, que é o caso do bilhete, e que caíram em desuso por conta das redes sociais, dos avanços tecnológicos de um modo geral. Então hoje estudaremos a carta pessoal na página 118. Como eu já estava dizendo, os gêneros textuais tradicionais perderam força devido ao avanço tecnológico. É o que aconteceu com a carta pessoal, que antigamente era um dos meios excelentes de comunicação, um dos meios mais antigos, podemos dizer que desde o surgimento da escrita, talvez alguém já tenha feito uma carta direcionada para uma outra pessoa em uma outra cidade e pediu para que alguém entregasse. Até mesmo temos a referência dos pombos correios, né? Em que era endereçado uma carta para um outro rei, para uma outra nação. Então, se vocês acompanham filmes épicos e tal, vocês vão ter essa visão de que realmente uma carta é algo muito antigo, muito antigo. Só que aconteceu com esse gênero textual é que os avanços tecnológicos acabaram tirando a importância, a eficácia desse texto, justamente desse tipo de texto, justamente por conta do imediatismo que as redes sociais e as tecnologias podem ofertar. Primeiro foi com a demanda do e-mail, as pessoas não tinham mais interesse em escrever cartas, você podia enviar e-mail, e aí você facilmente criava uma conta de e-mail e recebia, ao invés de receber 2 cartas por mês, você recebia 5 e-mails por dia, comunicava-se com várias pessoas, então ali a carta começou a perder importância. E depois disso foram vários outros meios com chats, né? Em que é possível se comunicar livremente com a pessoa que está distante, que você tem uma amizade, tem uma relação familiar, seja qual for o tipo de relação existente. Mas, ainda assim, hoje, podemos ter avaliações, podemos ter situações em que é importante saber fazer uma carta. Então, como é que eu faço o texto da carta? Como é que eu devo produzir? Será que é só pegar um papel e começar a escrever? Se eu for fazer uma prova, você for fazer uma prova para um estágio ou para uma vaga de emprego e for solicitado que você produza uma carta pessoal, você saberia como começar uma carta pessoal? É isso que nós vamos entender hoje. Características e estrutura da carta pessoal. Primeira parte da carta pessoal chama-se abertura. Então você está com a folha em branco, você precisa começar. A primeira parte chama-se abertura. O que é que tem na abertura? Na abertura tem o cabeçalho, a saudação, o vocativo e as solicitudes. Então, no cabeçalho, você vai informar a origem geográfica e a época em que o texto foi escrito. Aqui tem um exemplo embaixo. Ó. Isso aqui é a minha, dentro da minha abertura, é o meu cabeçalho. Salvador, 15 de julho de 2021. Então aqui eu contextualizo para a pessoa a minha região, que eu sou de Salvador. Estou informando a data, que é 15 de julho, e o ano 2021. O que é que eu tenho que ter mais? A saudação. Saudação é o momento da carta em que eu vou me referir usando expressões direcionadas ao meu interlocutor, certo? Então ali eu vou me aproximar daquela pessoa. Quando eu digo minha amiga, é uma saudação. E o vocativo é a pessoa com quem eu estou falando, que no caso é Marcela. Então aqui eu tenho, desculpa aí pessoal, foram fogos aí que soltaram, hein? Então aqui eu tenho o cabeçalho já, que é Salvador, 15 de julho de 2021. Tem a saudação, que é minha amiga. E tem o vocativo, que é Marcela, que é a pessoa com quem eu estou me comunicando. Aqui a minha carta está sendo dirigida, certo? Depois disso eu tenho as solicitudes. É a etapa da carta em que o remetente, no caso eu, que estou enviando a carta,
Devo expressar o meu sentimento de saudade ao destinatário e também os votos de que ela esteja bem. Então, nesse caso aqui, a carta está sendo direcionada para uma pessoa que eu tenho tempo que não vejo. Eu fiz dessa forma, ó. Recebi a sua carta e fiquei muito feliz. O sentimento de saudade é recíproco. Desculpe a demora em responder, mas irei lhe atualizar sobre a minha vida. Então aqui é uma situação que eu criei, em que eu recebi uma carta de minha amiga Marcela, em que ela cobrava informações a respeito da minha vida, por conta de termos uma amizade e agora estarmos distantes. Então eu elaborei essa carta com o objetivo de mandar para Marcela. Contextualizei primeiro no cabeçalho. Salvador, 15 de julho de 2021, cabeçalho onde eu informo a questão geográfica e temporal. Depois eu fiz a saudação, que é minha amiga, no caso, por essa situação ser direcionado à amiga, mas poderia ser para uma namorada, poderia ser para um namorado, poderia ser para uma mãe que você tem tempo sem ver, poderia ser para uma pessoa importante, talvez você colocasse prezado Senhor, e aí colocaria o vocativo, que nesse meu caso foi Marcela, mas aí você direcionaria para quem você quisesse. E depois eu faço as solicitudes, que é onde eu mostro o meu sentimento em relação a escrever aquela carta em relação a Marcela. Nesse meu caso, o sentimento é de saudade e eu peço desculpa por ter demorado a responder e digo que irei atualizar sobre a minha vida. Então essa é a abertura da carta. O corpo do texto, que é a parte mais extensa da carta. É como se você fosse ali redigir realmente a sua carta. Ali você pode discorrer sobre os assuntos do seu dia a dia, pode falar sobre si, também pode falar sobre outras pessoas que convivem com você. Observe meu exemplo. Ó. Então, a vida aqui tem sido razoável em termos financeiros e excelente em qualidade de vida. Todos temos trabalhado e estudado bastante. Não posso deixar de mencionar que reticências porque eu não vou escrever todo o corpo do texto. Isso aqui é só para dar uma ideia para que vocês possam produzir, certo? Então, o corpo do texto é onde você fica à vontade para escrever tudo que você deve escrever na carta direcionada à pessoa que você vai enviar o texto, né? No caso, o remetente, que você está direcionando a sua carta, certo? Então, depois disso, nós temos o encerramento. O encerramento consiste em três etapas: o pré-encerramento, depois a despedida e, por fim, a assinatura. O que é que se faz no pré-encerramento? Corresponde ao trecho da carta em que o remetente dá a entender ao destinatário que a carta está terminando. Então, aqui uma parte, o pré-encerramento, você dá uma ideia para a pessoa que vai receber a carta, que está lendo a carta, que ali está acabando. Por exemplo, eu fiz, ó, minha amiga, então, essa é a atualização da minha vida. Fico muito feliz pelo seu interesse e que possamos fortalecer nossa amizade apesar da distância. Então, depois do corpo do texto, eu tenho um pequeno parágrafo que é o meu pré-encerramento, em que eu demonstro que estou finalizando o meu texto. Depois disso, eu tenho a despedida. É o que marca o encerramento da carta, de maneira a revelar, assim como fez na saudação, o nível de relacionamento, o nível de amizade. Lá na saudação eu fiz como minha amiga. Aqui eu fiz, ó, sua importância e contribuição para a minha vida atual são imensas. Um beijo. Quando eu direciono um beijo, eu estou mostrando o nível de relação que eu tenho com essa pessoa. E para fechar de vez, para encerrar, eu tenho a assinatura. Essa assinatura pode ser o nome ou pode ser o apelido pelo qual nós somos conhecidos, por exemplo, certo? Nesse caso eu coloquei o próprio nome, primeiro nome, William. Então são essas etapas que você deve respeitar para produzir uma carta pessoal. Atividade para casa, páginas 116 e 117. Tá bom, pessoal? Bom final de semana para todos. Qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato comigo. Valeu? Tchau, tchau.